Oi pessoal, nesse canal científico, deixa eu fazer um preâmbulo do meu vídeo anterior, tá? Então, a respeito de interferência de onda eletromagnética em corrente contínua. A corrente contínua sendo perfeitamente contínua não tem, por causa do Ripple. E também rede de dados ou rede de comunicação, como não são também perfeitamente contínuos, eles vão ser todos transformados em série de Fourier, então tanto como a senoide vão sofrer interferência eletromagnética, ok? Só complementando o vídeo anterior, mas nesse vídeo eu quero falar que a gente está vendo o Sol aqui, tá certo? Velocidade da luz é comprimento de onda vezes frequência, tá? Nós enxergamos, tá, numa determinada frequência. Então, a gente vai em uma determinada faixa de cores que nós enxergamos. Nós, seres humanos, enxergamos uma determinada faixa de cores. Tá? Por que isso? Por que nós, seres humanos, não enxergamos outra faixa de cores? Por quê? Porque aonde nós estamos no sistema solar, a nossa retina, durante 40 milhões de anos, ela foi acostumada a ver as cores que nos rodeiam. Tá? Por exemplo, o cão que vem do lobo, ele, a cor, determinadas cores ele não enxerga bem. Ele enxerga colorido sim, mas determinadas cores ele não enxerga bem. Por quê? Por que determinadas cores ele não enxerga bem? Porque no meio onde o lobo vivia, ele só via determinadas cores, determinadas frequências, tá? C igual a lambda F. Então, ele via determinados comprimentos de onda. Então, ao longo de 40 milhões de anos, ele ficou adaptado a ver determinados comprimentos de onda. Por isso que o cão não enxerga todas as cores, que vem dos lobos. Tá? Nós, seres humanos, enxergamos mais cores, porém, não todas as cores que existem no universo. Tá? É porque nós pertencemos aqui ao sistema solar. Tá? Então, nós, seres humanos, nós enxergamos uma determinada faixa de cores por causa que nós fomos acostumados em 40 milhões de anos nesse sistema solar. Tá? O que não quer dizer que em outras partes do universo não existam outras cores. Um alienígena, por exemplo, que viva numa outra parte do universo, isso é altamente provável que exista. Um alienígena noutra parte do universo, porque a Terra ela tende a um valor infinitesimal mínimo, é um zero mais. Ela tem um valor infinito, é um zero mais em relação ao universo, tá? Bom, como tudo é proporcional, se ela é um zero mais em relação ao universo, é porque o universo tem um determinado tamanho, tá? Enfim, existem outras cores, é claro, mas não são cores entre as frequências que a gente conhece, não. São cores inimagináveis em determinados pontos do universo. Por quê? Porque em determinados pontos do universo, nós nunca estivemos, nós terráqueos, nunca estivemos em determinados pontos do universo. Então, em 40 milhões de anos, nós não acostumamos com essas cores, novas cores, que probabilisticamente existem em outros pontos do universo. Tá? Bom, como a Terra ela tende a um valor zero mais, o que é o valor zero mais? É um infinitesimal, tá? Em cálculo. Como ela tende a um valor zero mais, em relação ao restante do universo, tá? Durante
durante desde o surgimento do homem catalogado na Terra há 40 milhões de anos, ele ficou acostumado a essas cores do nosso sistema solar. O que não quer dizer que não existam outras cores. Existem. O que não quer dizer que não existam alienígenas. A questão toda é que quando a gente enxerga, como eu estou aqui no computador enxergando o Sol, eu estou vendo amarelo, essa parte negra, né? Aqui avermelhado, porque é o nosso ambiente. Eu estou fazendo um paralelo com o cão, o lobo. O cão veio do lobo. O cão enxerga em função do ambiente que ele vivia. Enxerga meio verde, enxerga o azul, mas ele não enxerga o vermelho. Então, fazendo esse paralelo, nós que vivemos no sistema solar, nós também só vamos enxergar as cores, as frequências que estão no sistema solar. Mas as frequências vão de menos infinito a mais infinito. Então, em outros pontos do sistema solar, existem cores inimagináveis, tá? Que o nosso cérebro nunca viu, mas que um alienígena viu, tá? Enfim. Então, o que eu quero dizer é que nem tudo que vemos é o que verdadeiramente existe, tá? Por isso que a radiofrequência é tão importante, porque na verdade, o que é a luz? A luz é uma onda eletromagnética, tá? Esse negócio, exemplo, uma fibra ótica não sofre interferência de energia, um cabo de energia. Ela sofre, mas é irrelevante, porque o ripple de uma onda, do comprimento de onda de uma onda eletromagnética, ou da amplitude do campo B e do campo E de uma onda eletromagnética é desprezível, mas tem um ripple. Não existe a corrente contínua perfeita. E se você fizer essa ramificação, determinados animais veem determinadas cores por causa do meio deles. Nós, seres humanos, que também somos elementos, somos seres físico-químicos, nós que também somos animais, seres humanos, nós vemos determinada frequência de cores por causa do meio que vivemos. E qual é o meio que vivemos? O sistema solar. Tá? A inércia, ela dificulta. E tanta luz tem massa que ela vai em velocidade constante, mas eu não quero entrar nesse detalhe. Eu só quero dizer que, assim como estou dando o exemplo do lobo, que é o cão, tá? O cão veio do lobo. O lobo enxerga determinadas cores por causa do meio que ele vive. Nós enxergamos determinadas cores por causa do meio que nós vivemos. Tá? A prova disso é que o lobo não vê o vermelho, nós vemos. Tá? Por quê? Mas o lobo está aqui na Terra junto com a gente. Porque o ambiente dele é diferente. Tá? Enfim. O sol é bonito, né? Mas, enfim. Nós poderíamos falar mais alguma coisa sobre esse assunto, sobre a Matusalém, sobre a questão de uma fusão nuclear e fissão nuclear em cadeia, que é o Sol, porque não tem oxigênio no espaço, ele pega fogo. Então, enfim, tem outros assuntos que poderemos ver em outro vídeo. Agora, façamos o seguinte paralelo. Nós temos do vermelho, o infravermelho você já não vê, infrared, né? Mas existe. O controle manda um sinal eletromagnético que você não vê, ele existe. Tá certo? Por quê? Porque o meio fez com que o nosso cérebro
E os nossos olhos, que é uma máquina fotográfica perfeita, ou melhor, a máquina fotográfica que é a imitação dos nossos olhos, né? O meio que a gente, assim como o lobo que vivia naquele meio da mata enxerga determinadas cores, nós que vivemos no meio da Terra com o sistema solar, a gente só enxerga as frequências. A cor pode ser também denominada de frequência. Um determinado comprimento de onda, numa determinada faixa de frequência que o nosso cérebro ficou acostumado. Um alienígena, porque dizer que não existe um alienígena seria uma coisa meio estranha, porque nós somos infinitesimalmente pequenos em relação ao universo. E existe a questão do universo infinito ou finito. Já baseado na teoria do Big Bang, ele seria finito, mas alguém impulsionou, ele é uma senoide, ele expande e diminui. E como as radiações de fundo são de 3 graus acima do zero absoluto, que dá menos 270 graus Celsius, 3 graus acima do zero absoluto, tem-se a ideia de que em todos os lados teve um início, o universo teve um início em algum ponto. Mas tem uma teoria também que ele se expandiu e contraiu, se expandiu e contraiu. Então, em algum ponto do universo, tá? Eu acredito numa outra espécie, porque você tem espécies no mundo, no fundo do mar, e que não são catalogadas. E outras espécies são catalogadas. Então, num ambiente diferente do ambiente da Terra, em outro ponto do universo, aquelas criaturas que matematicamente, baseado na probabilidade, existem em outro ponto do universo, essas criaturas elas vão estar acostumadas a um outro tipo de frequência, de ondas que aí elas vão enxergar. Então, essa questão de dizer que não existe outras cores, existe. Tá? É o caso da estrela Matusalém. Ela é mais antiga que o próprio cálculo da geração do universo. Então tem alguns mistérios aí, mas o que eu quero me basear nesse vídeo aqui é a respeito de velocidade da luz é igual a comprimento de onda vezes frequência. Então, ou seja, o comprimento de onda é dividido pelo período, tá? Então, o que eu quero, esse vídeo eu quero deixar claro que é possível, probabilisticamente falando, que existe a vida em outros universos, muito distante daqui, que se emitir uma onda de luz daqui agora, ela nem vai chegar lá, ela vai passar muito tempo para ela chegar lá. Vamos considerar um infinito como um número muito grande positivo e menos infinito muito grande negativo. Enfim, não importa. Em algum outro ponto do universo, eu acredito que existe um outro tipo de seres, não humanos, mas de uma outra espécie, que enxerga outras cores. E o dia que conseguimos vencer a inércia, tá? E conseguimos uma mutação na matéria, tá? Que tire a característica de inércia dela, tá? Porque, de acordo com relatividade que eu já estudei, massa é igual a m0 sobre a raiz de 1 menos c, 0 sobre c ao quadrado. Então, na próxima velocidade da luz vai dar 1
ao quadrado dá 1 menos 1, então vai dar m0 sobre 0. m0 sobre 0 dá infinito. Então a massa tende a infinito. Quando nós conseguirmos mudar o estado da matéria e ela perder características inerciais e de inércia, né? Então a gente aí vai ver, tá? E eu acredito muito nisso também. Assim como houve os descobrimentos, que o pessoal pensava que não existia nada, e houve os descobrimentos, vão haver os descobrimentos de outras civilizações extraterrestres, tá? E essas civilizações extraterrestres são baseadas na probabilidade altamente possíveis. E essas civilizações extraterrestres enxergam cores que a gente nem pode imaginar, porque a gente nunca viu. Então o nosso cérebro não está acostumado. Tá certo? Enfim. E pode ser também que essas civilizações, eu acredito nisso, elas já chegaram a uma tecnologia tal que talvez nós, terráqueos, sejamos uma espécie preservada por ele. E de repente os extraterrestres já estão aí entre nós. Então esse vídeo aqui ele é científico, tá certo? E eu só quero mostrar que essa questão de que existem outras cores, tá? O fato da gente não ter descoberto não quer dizer que não existe, ok? Bom, enfim. Eu estou para lembrar uma questão interessante. Dos estados da matéria, você tem isso. E eu estou aqui nesse vídeo falando que existem outras cores. Tá? A gente não sabe. Existe. Então, não estou falando de religião, futebol e política, sou cristão, respeitando todas as religiões e os agnósticos. Tá? E a própria Bíblia, no qual eu acredito, né, ela fala sobre o terceiro céu do apóstolo Paulo. A Bíblia fala que olhos nunca viram, enfim, em escatologia, porque o Novo Testamento é o Senhor, né? Desculpa, o Velho Testamento. O Novo Testamento é Jesus Cristo e o Apocalipse é o Espírito Santo. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo, repara a Bíblia. O Velho Testamento. Desculpa, eu sou supremo, que eu sou cristão. O Velho Testamento é o Senhor Deus, o Novo Testamento é Cristo e o Apocalipse é o Espírito Santo. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Enfim. Mas a própria Bíblia fala que nunca olhos nunca enxergaram. Ou seja, de determinados lugares da Bíblia mostra que existem coisas que nunca imaginamos ver. Tá? Parece que no estudo escatológico, né, do Apocalipse, ele mostra que, de acordo com a minha crença cristã, né, no Apocalipse, a pessoa ela nasce, cresce, reproduz, envelhece, morre na lei natural das coisas, né? E na salvação, as mansões celestiais, coisas que nunca imaginamos ver, tá? Talvez porque seja o terceiro céu de Paulo. O apóstolo Paulo narra que no terceiro céu deve ser um lugar que ele viu coisas inexplicáveis, inexprimíveis, ou seja, coisas que nunca vimos.
baseado não só na minha teologia, tá? Dessa questão, mas também na comparação do lobo com o ser humano, se o lobo vê determinadas cores, porque é do meio dele, e o ser humano outras cores por causa do meio dele. Tá? O ser humano, o moderno, ele vê determinadas cores por causa do meio dele. Isso não quer dizer que as cores param aí. Existem lugares aí, tanto biblicamente falando quanto cientificamente falando, independente, sou cristão, mas respeitando todas as religiões e os agnósticos não acreditaram, existe para mim algum ponto no universo, e não só um ponto não, vários pontos no universo, e várias espécies que, devido ao ambiente, elas então enxergam cores diferentes, em comprimento de onda diferente, porque a velocidade da luz é igual a lambda F. Então, comprimento de onda vezes frequência, em frequências diferentes, tá? Ou seja, existem infinitas cores e não estamos sozinhos nesse universo. Isso aí contraria a física para mim e a matemática, é a linguagem com que Deus escreveu tudo. Então, não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos nesse universo. Apenas não mantemos o nosso contato com os extraterrestres. Mas pode ser que os extraterrestres já tenham contato com a gente, sim. Isso é possível, sim. Tá? Porque isso vai ser de acordo com a evolução de cada civilização. Muito obrigado em nome de Jesus Cristo, no qual eu creio. Não estou falando de religião, futebol e política. Sou cristão e respeitando todas as religiões e os agnósticos. Tá certo? Esse canal é científico. Então lembre-se, C igual a lambda F. Uma fórmula muito utilizada que Einstein quer dizer, uma rocha, ele usou essa fórmula, muito essa fórmula. Velocidade da luz é igual a comprimento de onda vezes frequência. Tá certo? Então, existe infinitésimas frequências, só que dependendo do meio ou do ponto do espaço, você enxerga e o cérebro vai se acostumando a captar aquelas outras frequências. É por isso que quando dizem que o cão enxerga preto e branco, ele não enxerga preto e branco não. Ele enxerga outras cores, ele não enxerga o vermelho, ele não está acostumado com o vermelho. Porque numa matilha, o ferido sai fora. Ele não fica na matilha, para nunca contagiar a matilha psicologicamente. Então é isso aí. Nesse canal científico. Me permita, eu vou desligar a câmera, ok?